Bom dia para todo mundo. Meu nome é Leandro. Eu sou doutorando em Física e Astronomia pela Universidade do Vale do Paraíba e vim aqui para explicar um pouquinho do artigo que eu enviei ao evento, né? Então vamos começar porque tem pouco tempo. Vou colocar a apresentação aqui. Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre uma nova forma de encontrar a solução de Harris para a equação específica de Grad-Safranov, tá? Eu fiz um roteiro aqui e eu vou começar falando um pouquinho das aplicações, tá? Então vou falar um pouquinho onde é aplicada essa equação, o que ela pretende resolver em física, né? E astronomia. E aí o interessante para o evento é que é um evento de aplicações, né? Então vocês vão entender aí mais um campo onde a matemática, a física está correlacionada e ajudando a entender algumas coisas aí. Então vamos começar. Eu vou começar falando da interação Sol-Terra. O que acontece? O Sol está sempre emitindo partículas, tá? A gente chama isso de vento solar. A Terra, então aqui você tem o vento solar, né, sendo empurrado pelo Sol, e a Terra também tem um escudo natural, né? O escudo natural da Terra é a magnetosfera. Isso aqui é tudo campo magnético, as linhas de campo, mais ou menos um desenho, né, ilustrativo da situação. Ocorrem alguns eventos aqui no espaço, lembrando que no espaço a gente está no vácuo, que tem ali simplesmente plasma, né? E o que é o plasma? Na verdade, é uma mistura constituída de átomos neutros e ionizados, elétrons, prótons e moléculas, que macroscopicamente é neutro, né? Mas tem aí algumas características, como, por exemplo, exibir comportamento coletivo. Então, assim, devido que às forças de Coulomb de longo alcance. Então, o plasma ele é complexo, tem uma disciplina só para estudar o plasma, tá? Para quem não sabe ainda. Então, a barreira natural nossa é a magnetosfera, ela nos protege. Você tem um regime de plasma aqui que é a magnetosfera, você tem outro que é do Sol. Quando dois regimes distintos se encontram, a gente pode ter reconexões magnéticas, lâminas de corrente, tubo de fluxo, enfim, você pode ter diversos fenômenos, e esses fenômenos eles têm aí eles podem causar, por exemplo, as tempestades geomagnéticas, que inclusive pode vir a afetar a nossa tecnologia, né? Por quê? Porque os satélites podem ser afetados por todas essas partículas que vêm do Sol, né? Essas partículas podem adentrar na Terra e pode estragar a nossa rede elétrica, os satélites, o GPS e tudo mais, tá? Então é só para vocês entenderem por que do estudo, por que estudar a equação de Grad-Safranov, que é essa equação que eu vou falar aqui. Aqui a gente tem um pouco da reconexão, né? Você percebe as linhas de campo se tocando. Quando isso ocorre, você tem o que acontece aqui nessa figura aqui, né? Que as linhas se rearranjam, se reagrupam, rearranjam, entram e saem de uma região chamada zona de difusão, tá? E esse tipo de fenômeno, ele acaba sendo estudado utilizando a equação de Grad-Safranov. Entender esse fenômeno é entender melhor quando isso ocorre e para a gente se proteger, né? Dependendo da situação, a gente conseguir viabilizar um estudo assim para a gente se proteger desses casos, tá? Aqui tem as missões, né, com os seus diversos satélites, então a gente tem bastante satélites pegando dados e ajudando a gente a entender um pouco melhor esse tipo de coisa. Esses satélites, eles ajudam trazendo dados para a gente estudar. Equação específica de Grad-Safranov, tá aí a equação. Como que eu encontrei, como que foi encontrada essa equação, né? Ela é o que? Quando eu tenho a densidade de corrente escrita em função do exponencial do potencial vetor magnético, eu consigo chegar nessa equação, tá? Não é simples de se chegar nela. Você usa, por exemplo, Vlasov-Maxwell, as leis de Maxwell, né? Mais Vlasov, e usa a teoria cinética do plasma, usa algumas condições, faz muitas simplificações, enfim, tem diversas coisas que são feitas,
você vai fazendo simplificações e encontra a equação específica de grau de Chaffranov, que é essa equação aí. Note que essa equação é o laplaciano bidimensional do potencial vetor normalizado. É uma equação diferencial parcial elíptica do tipo Poisson, bidimensional, e ela é não linear. Essa equação em específico, ela tem soluções analíticas. A equação mais geral, ela não tem soluções analíticas, mas eu não vou trazer ela aqui nesse artigo, tá? Aí, Alker trouxe uma fórmula que trazia soluções para essa equação de grau de Chaffranov. Então, Alker pensou no seguinte: bom, eu vou solucionar através de funções geradoras. Então, ele chamou de G a função geradora. Essa função é uma função nas variáveis complexas, né? Na teoria das variáveis complexas. E aqui está a fórmula de Alker. Então, usando essa fórmula aqui, né? Para cada função geradora, você vai obter uma solução da equação de grau de Chaffranov. Harris, em 1915, foi lá e fez o quê? Bom, vou colocar no lugar, então, da função geradora, no lugar de G, a função exponencial. E vou ver o que acontece. E aí, colocou na fórmula de Alker e solucionou, encontrou ln cosseno hiperbólico de Z. Tá? Qual que era a ideia, né? Bom, qual que foi a pergunta do artigo? Será que qualquer função que eu colocar no lugar dessa função geradora vai gerar soluções que são úteis para a gente? Será que eu posso chegar na mesma solução através de duas funções geradoras distintas? Então, sim, tentando entender um pouco mais sobre isso. Ah, tá. Antes disso, também calcula-se as componentes do campo, que a gente precisa dessas componentes do campo para fazer o gráfico, tá, de densidade. Então, tá aqui as componentes do campo, tá, como elas são calculadas. Então, você tem aí a função tangente, hiperbólica, aqui deu zero, aqui deu secante quadrado, isso daqui para aquela solução, para a função de Harris com a solução da função exponencial, tá? Enfim, aí a gente então voltando para da solução, nós resolvemos pegar a função tangente hiperbólica e ver o que acontece. Enfim, então está aqui a função tangente hiperbólica, colocamos na função de Alker, né, na solução, fizemos as contas e chegamos em ln cosseno hiperbólico de 2bz sobre 2b. Note que essa solução ela é muito parecida com a solução que Harris encontrou, muito parecida. Né? A solução de Harris é ln cosseno de z. E a gente encontrou ln cosseno hiperbólico de 2bz sobre 2b. Quando você faz o gráfico de ambas as soluções, você encontra o mesmo gráfico. O gráfico de densidade é esse. Perceba que você tem as linhas de campo, são antiparalelas, e você tem uma densidade de corrente muito grande ali na origem, e isso caracteriza uma lâmina de corrente. Então, essa solução é a solução de Harris, só que a gente encontrou ela de uma forma diferente. Né? A gente chegou nessa mesma solução usando outra função geradora, que não a função que Harris usou, que eram os objetivos do artigo. Então, esse artigo ele propôs uma nova forma de se obter a solução de Harris, a gente encontrou, né? E o que é interessante? Essa solução, ela nos traz o quê? O evento de uma lâmina de corrente. Então, entender mais dessa solução é entender mais de como as lâminas de correntes ocorrem no meio interplanetário. Tá? Esse tipo de solução, as equações de Grad-Shafranov, enfim, elas estão em diversos estudos. A gente pode encontrar a equação de Grad-Shafranov para estudar o Sol, cometa, heliosfera, magnetosfera, vento solar, disco de acréscimo de galáxias, entre outros. Tá? A gente pode usar também essas funções, essas soluções, né, como uma condição inicial do PVI para uma simulação numérica MHD. Tá? Então, é mais uma forma de tentar entender o que está ocorrendo aí no meio interplanetário. Então é isso, agradeço aí ao IPD, à Univap, à CAPES, ao FMS, ao CNPq pelos financiamentos, pelos apoios, e as referências estão aqui, vocês podem consultar lá no artigo e tentar entender mais sobre o assunto, tá bom? Muito obrigado
e tchau, tchau.